Em 4 de novembro de 1818, em uma sala fria e silenciosa na cidade de Glasgow, na Escócia, o público presenciou um evento que desafiava a própria lógica da vida e da morte. Sobre uma mesa de laboratório, um corpo de um homem que havia sido executado naquela mesma manhã, de repente, começou a se mover. Suas pernas se contraíam com espasmos violentos. Os punhos, rígidos, fechavam-se com a força impressionante. Os músculos da face se contorciam em expressões e caretas perturbadoras. E então, para o absoluto horror daqueles que assistiam, o peito do homem começou a subir e descer ritmicamente. Por alguns instantes sufocantes, aquele cadáver parecia ter recuperado o fôlego e voltado a respirar. Mas não havia ali nenhum tipo de milagre. O homem estava inegavelmente morto. O que provocava aqueles movimentos macabros e involuntários era algo que a ciência do século XIX ainda começava a compreender: a eletricidade. O homem sobre a mesa era Matthew Clydesdale, um condenado pela justiça pelo crime de assassinato e enforcado poucas horas antes de ir à praça pública. Assim que o óbito foi verificado, o seu corpo ainda estava quente e foi transportado diretamente para o anfiteatro de anatomia da Universidade de Glasgow. Lá, aguardavam-no dois acadêmicos, James Jeffrey, um respeitado professor de anatomia, e Andrew Ear, um proeminente professor de ciências naturais. No centro da sala, ao lado da mesa de autópsia, estava posicionada uma imensa e poderosa bateria elétrica, pronta para ser descarregada. Naquela transição de século XVIII para século XIX, a natureza da eletricidade ainda exercia um fascínio quase hipnótico sobre a comunidade científica europeia. Durante décadas anteriormente a esse ano, os experimentos de Luigi Galvani haviam chocado o mundo ao demonstrar que a aplicação de correntes elétricas poderiam fazer que pernas de rãs mortas se contraíssem. Surgia assim então a teoria do galvanismo, sugerindo que a eletricidade e a força vital do corpo poderiam ser a mesma coisa. Mas Andrew Ear queria ir muito além das rãs ou de pequenos animais. Ele queria descobrir o que aconteceria se aplicasse a mesma tecnologia a um tecido de um ser humano recém-falecido. Ear então conectou hastes de bronze da bateria a diferentes pontos nervosos e musculares do corpo de Clydesdale. As reações foram instantaneamente e também foram aterrorizantemente presenciadas por várias pessoas. À medida que a corrente atravessava as fibras do cadáver, os músculos respondiam de forma violenta. Em determinado momento, quando o cientista estimulou um nervo na região do quadril, por exemplo, a perna do falecido disparou um chute com tanta intensidade que quase atingiu em cheio um dos assistentes do laboratório, que se esquivou por pouco. No entanto, a etapa mais assustadora da demonstração ainda estava por vir. Com precisão cirúrgica, Ear posicionou os eletrodos diretamente sobre o nervo frênico, a estrutura nervosa responsável por controlar os movimentos do diafragma. O impacto da descarga elétrica foi imediato. O abdômen do morto começou a inflar e desinflar de maneira contínua, fazendo a gaiola torácica se expandir e retrair. Para qualquer um que estivesse naquela sala, observando a cena, sob luz fracas de velas e lâmpadas de óleo, a ilusão era perfeita. O cadáver parecia estar lutando para puxar o ar de volta aos seus pulmões. O impacto psicológico sobre os espectadores foi brutal. A atmosfera da sala tornou-se tão densa e perturbadora que um dos homens que testemunhavam o experimento desmaiou no chão, incapaz de suportar a visão de um morto, entre aspas, respirando. Apesar do terror visual, a ciência era implacável. Não havia qualquer vestígio de ressurreição. Matthew Clydesdale não sentia dor. Ele estava inconsciente, pois estava morto. Seu cérebro permanecia inativo. A eletricidade apenas acionava reações químicas e mecânicas artificiais no tecido muscular que ainda conservava algum tipo de corrente elétrica. Para Andrew Ear, o objetivo final não era criar um monstro, mas sim a medicina de emergência. Ele acreditava firmemente que, ao dominar essa técnica, a ciência poderia desenvolver métodos de reanimar pessoas que sofressem mortes
aparentes ou acidentais, como vítimas de afogamento, sufocamento ou paradas respiratórias. Por conta do seu impacto dramático, essa experiência entrou para os anais da história da ciência como uma das demonstrações mais famosas e impressionantes do galvanismo e da chamada eletricidade animal. Mas o detalhe que torna tudo isso muito mais fascinante é uma coincidência histórica extraordinária. Alguns meses antes daquele fatídico mês de novembro de 1818, chegava às livrarias de Londres um romance anônimo escrito por uma jovem autora de apenas 20 anos, chamada Mary Shelley. A história acompanhava um cientista obcecado que reunia partes de cadáveres e usava forças da natureza para infundir vida na matéria inanimada. Este livro se chamava Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Mary Shelley havia concebido e escrito a obra de ficção bem antes de Andrew Urey ligar os seus eletrodos no corpo de Clydesdale em Glasgow. Porém, naquele final de 1818, a realidade e a ficção pareciam ter colidido de forma impressionante. Um cadáver recém-saído da força, uma mesa fria de um laboratório, altas descargas elétricas, músculos se contorcendo involuntariamente e um peito inerte que voltava a simular respiração. Por alguns minutos inesquecíveis, a ciência produziu no mundo real uma cena que parecia ter saído diretamente de um livro de romance científico. A grande diferença e a única barreira que separou a experiência de Glasgow da literatura de terror foi que ali não houve o nascimento de um monstro ou a volta de uma alma ao corpo. Foi apenas a ciência demonstrando que, mesmo após a morte biológica, as estruturas de um corpo ainda carregam o eco mecânico da vida quando tocadas por faíscas elétricas. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um estilo de vídeo bem diferente daqueles que a gente vem publicando aqui nos Estudos Históricos, mais curto, mais breve, com uma narração um pouco mais envolvente e uma história que, bom, com certeza você aí de casa ficou preso até aqui se você chegou nesse ponto do vídeo, né? Comente aí se você gostou, é um modo que a gente está testando aqui de conseguir trazer mais vídeos ao canal, pois são vídeos mais curtos, o que faz com que seja mais simples a sua edição. Então deixe seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Meu nome é Léo e até a próxima.